Narrativa Católica apresenta A Conquista das Virtudes, do Padre Francisco Faus. Capítulo 7. Uma virose, o orgulho. Inimigos domésticos. Vamos entrar neste capítulo e no seguinte em dois fundos escuros dos porões da alma. Não é agradável, mas seria covardia que você e eu, ouvinte, recusássemos olhar-nos nesse espelho, para podermos reagir depressa caso nos vejamos um pouco retratados nele. Digo um pouco porque, como é óbvio, não penso que todos nós tenhamos só esses defeitos ou que estejamos dominados por eles. Graças a Deus, na nossa vida há muitas coisas boas. Os dois vícios que vamos focalizar poderiam comparar-se a um vírus que contamina as virtudes e às vezes as apaga, o orgulho e o hedonismo. Lembre que existem defeitos que têm, em geral, só surtos esporádicos, talvez fortes, como a raiva daquele amigo que me dizia brincando: em casa eu só tenho uma explosão de ira por semestre. Não é desses que tratemos agora, mas de duas atitudes de fundo que podem contaminar tudo se não lutarmos contra elas. É importante lutar porque podem ser uma virose generalizada que faz adoecer todas ou quase todas as virtudes. A soberba, a antítese do amor. Bento XVI comentou certa vez que cada um de nós traz dentro de si uma gota do veneno da serpente do paraíso. Fazia alusão ao pecado original, um pecado de orgulho, de soberba, que, como lembrávamos no capítulo anterior, levou os primeiros pais a rejeitar Deus com um ato de desobediência. Quando se rebela contra Deus, o homem fica fechado no círculo do seu eu, no culto do egoísmo. Tudo gira à volta dele e não aceita interferências. Essa independência de Deus é destrutiva, porque corta a conexão vital com aquele que é a fonte do ser, da vida, do bem, da bondade, da graça. E, assim como diz um teólogo, o homem se condena ao absurdo, pois uma liberdade sem Deus só pode destruir o homem. Quando a soberba dá seu grito de Ipiranga, as virtudes saltam fora dos eixos do amor a Deus e do amor ao próximo. Com isso, se desconjuntam. Como diz o livro do Eclesiástico, o orgulho é odioso diante de Deus e dos homens, é o princípio de todo pecado. É bom temer esse inimigo, porque todos, em maior ou menor grau, o carregamos dentro de nós e muitas vezes não nos damos conta. Odioso diante de Deus. Ainda no livro do Eclesiástico lemos: o início do orgulho num homem é renegar a Deus, pois o seu coração se afasta daquele que o criou. O veneno da serpente que continua a sussurrar: sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal, atua nos corações e pode nos levar, se não reagirmos, a desprezar Deus e as coisas de Deus. É a atitude de indiferença da pessoa autossuficiente que, como diria o poeta Antônio Machado, despreza quanto ignora. É o orgulho dos que, desconhecendo quase tudo sobre Deus, dizem: religião já era, você ainda acredita? Eu escolho a minha verdade. Ninguém tem que me dizer o que é certo ou errado. Pode levar também a acreditar em Deus com a boca e na teoria, mas a considerá-lo supérfluo na vida real. Para que levar tão a sério a fé? Para que ter uma vida espiritual constante? Para que aprofundar no Evangelho e na doutrina cristã? Para que estudar a doutrina da Igreja? Alguns, quando muito, aceitam Deus como um servente útil, que deve ficar a postos quando o chamarmos na hora da aflição, para que nos resolva problemas.
A autossuficiência orgulhosa pode conduzir, em nome da liberdade laica, à criação de uma cultura, de uma política, de uma legislação, de uma mentalidade que expulsa Deus e o coloca no banco dos réus, fora da lei. Defender a verdade moral e os mandamentos de Deus, por exemplo, a verdade sobre o matrimônio, a família e a vida, já se tornou crime em alguns lugares. Quem defende a verdade do ser humano cai na censura da mídia e até na condenação dos tribunais. E, então, muita gente boa, amedrontada por essa ditadura da modernidade, desiste de defender a verdade e se acomoda ao politicamente correto. Odioso diante dos homens. Alguma vez comparei o coração a um instrumento de corda. Quando as cordas são tocadas pela bondade e a sinceridade, saem de dentro as notas do amor. Quando quem toca é o orgulho, saem do coração as notas desafinadas da discórdia, da mágoa, da raiva, da inveja, da incompreensão. Em suma, da falta de amor ao próximo. É bom pararmos um instante e tentar escutar na presença de Deus o som das nossas cordas. Pelos sons cacofônicos poderemos deduzir as tonalidades, mais ou menos fortes, do nosso orgulho. O orgulho toca o coração e alimenta o desejo de sobressair, de ficar por cima, de ser valorizado, acatado e estimado. Desperta a ânsia de se sentir superior aos outros ou, pelo menos, nunca inferiorizado, e cria a incapacidade de aceitar o que fere o amor próprio ou rebaixa a nossa imagem. Com esses sentimentos, como é difícil praticar o amor ao próximo. É bom desmascarar esse inimigo e, como diz a Escritura, caçar as pequenas raposas que destroem a vinha. Se procurarmos lutar por detectar e combater o pequeno orgulho, evitaremos que nos domine o grande. Vejamos alguns traços dessas raposas, pois todos temos um pouco de algumas delas. Sermos suscetíveis por minúcias. Qualquer coisinha nos ofende, nos melindra. Os pobrezinhos dos soberbos, diz São José Maria, sofrem por 1001 pequenas tolices que o seu amor próprio agiganta. Ser teimosos, julgando que estamos sempre com a razão, desprezando o ponto de vista dos outros, e somos incapazes de não dizer a última palavra nas discussões. Queixar-nos de não ser compreendidos, ao mesmo tempo que julgamos com dureza os demais. Termos excessiva preocupação pela nossa imagem, fazer pose, sofrer perguntando-nos: fiquei bem? Fiz um papel ridículo? Que estarão pensando de mim? Não perdoar, guardar ressentimento por longo tempo. Termos muito espírito crítico, uma tendência instintiva de ver o lado errado ou grotesco dos outros. Abusar da ironia e das gozações. Querer que os outros saibam, louvem e agradeçam as coisas boas que fazemos e, se não o fazem, perdemos o pique. Falar demais e escutar de menos. Ser o sal de todos os pratos. Nas conversas, mostrar-nos sempre por dentro, como quem sabe mais do que ninguém, e tantas coisas mais. A humildade, fundamento das virtudes. Se o orgulho estraga as virtudes, a humildade as vivifica, cura todas, protege tudo. Escutemos o que Deus nos diz. Por 3 vezes a Bíblia repete estas mesmas palavras. Deus resiste aos soberbos, mas concede a graça aos humildes. E por 3 vezes Jesus insiste em que todo aquele que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado, ao mesmo tempo que nos pede: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você não se lembra do que disse Nossa Senhora na casa de Santa Isabel, ao levantar o coração a Deus num cântico de alegria? A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade,
condição da sua escrava. Realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso. Também em nós Deus poderá realizar maravilhas se encontrar um coração humilde e desprendido. A humildade, dizia Cervantes, é a base e fundamento de todas as virtudes, e sem ela não há nenhuma que o seja. Na boa terra da humildade, todos os dons de Deus dão fruto. Na terra boa da humildade, todas as virtudes podem ser plantadas e crescer sadias, sem medo de pragas que as devastem. Na terra boa da humildade, todos os erros podem ser reparados e as perdas resgatadas, e acabam assim desabrochando em frutos agradáveis a Deus e ao próximo. Com razão, dizia São José Maria, pela senda da humildade vai-se a toda parte, fundamentalmente ao céu.